Fala Esmeraldinos, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui com mais um vídeo no Mídia Esmeraldina, esse canal independente e 100% esmeraldino. Hoje o assunto é sobre o goleiro Tadeu e o volante Morelli. Eu vou explicar o que está acontecendo com esses dois jogadores, se eles vão ficar ou não vão ficar, e também vou dar a minha opinião aqui no vídeo. Eu convido você também a deixar a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Porque aqui é um ambiente democrático e a sua opinião vai fazer o canal crescer também. Se você é novo aqui, eu peço a sua inscrição aqui no canal do Mídia Esmeraldina, porque vai ter muita novidade nesse mês de janeiro. Inclusive a gente vai começar a fazer lives daqui a alguns dias a gente vai fazer também, principalmente após os jogos do Goiás. Peço também que você siga o Mídia Esmeraldina nas redes sociais. A gente está lá no Instagram, no Facebook e no Twitter fazendo uma cobertura completa do Goiás. Os links das redes sociais vão estar aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando do Tadeu, nosso goleiro que está sendo assediado por vários clubes. Isso me chama atenção porque devia ser de conhecimento geral que o Tadeu é goleiro do Goiás até 2026. Ele tem contrato e a multa rescisória é bem alta. Só que vários times estão entrando em contato com o Goiás e fazendo propostas muito baixas, inclusive propostas de empréstimo. Teve o Botafogo, o Inter, o Fortaleza, o Vitória, o América Mineiro e o que mais insistiu até agora, que foi o Santos. Isso para mim parece muito mais uma jogada de empresário oferecendo o jogador para vários clubes. Ou então um clube fez uma proposta de empréstimo, o outro clube viu, achou que o Goiás estava ali negociando o Tadeu e tentou entrar na briga por ele. Como eu disse, o time que mais insistiu no Tadeu foi o Santos. Eles chegaram a oferecer um salário de 300 mil para o Tadeu e também um pagamento de 1,5 milhão pelo empréstimo ao Goiás. Em caso de acesso, o Santos compraria o Tadeu em definitivo, pagando 13 milhões de reais. Isso se o Santos voltar para a Série A. E a proposta, ao meu ver, era ridícula, porque primeiro, o Santos ele tá gastando muito, tendo dívidas enormes, e é muito perigoso você fazer negócios com um time desse jeito. A prova disso é que o Santos já está sendo cobrado, já está devendo um clube do Japão pela multa do Fábio Carille, que ainda não foi paga. Segundo que o Santos, na teoria, é um adversário direto do Goiás na briga pelo acesso. Qual que é o sentido do Goiás liberar o melhor jogador do elenco para o Santos e ainda ter que torcer para eles subirem só para receber algo considerável pelo Tadeu? É um negócio muito ruim e eu acho que tem que ser muito maluco para achar que o Goiás aceitaria isso. Aí o Goiás disse que só aceitaria vender ele pelo valor da multa rescisória, que é 50 milhões, ou então com 30% de desconto se o Santos quisesse pagar à vista, ou seja, 35 milhões de reais. E realmente o Tadeu não vale 50 milhões de reais, mas a multa rescisória é uma forma do clube se resguardar. Já foi a época em que esses clubes do Rio e São Paulo chegavam aqui e tiravam os jogadores de graça dos clubes goianos. Isso não acontece mais. Então o Goiás dizer que só libera o Tadeu pelo valor da multa rescisória é a forma que o Goiás tem de dizer: não queremos vender ele. Eu odeio ter que explicar o óbvio, mas às vezes é necessário. Então, a princípio, o Tadeu fica no Goiás e deve se reapresentar no próximo dia 6 de janeiro. A minha única preocupação é se ele realmente quer ficar no Goiás, porque surgiram especulações dizendo que ele estaria insatisfeito no clube. Mas a verdade só ele vai saber. O problema é que se for real, nunca é bom você ter um jogador que está insatisfeito dentro do elenco, porque ele nunca vai dar 100% de si dentro do campo. E o Tadeu é um cara que ele precisa se recuperar nesse próximo ano, porque ele teve muitas falhas em 2023, principalmente em jogos decisivos, mesmo ele sendo um bom goleiro. Então, nesse ano ele precisa estar muito focado em recuperar o prestígio que ele tinha da maior parte da torcida do Goiás. Sobre o Morelli, a parada já é mais tensa, e eu vou explicar o porquê. Fiz um shorts, publiquei aqui no YouTube, já explicando o que aconteceu, o que tá rolando na situação entre o Goiás e o Morelli, só que eu não dei a minha opinião, e nesse vídeo aqui eu vou fazer isso. O Morelli estava emprestado ao Goiás pelo Grêmio Maringá, com opção de compra no final do empréstimo. Foi assim que o Morelli jogou no Goiás em 2023. Em setembro de 2023, o Goiás enviou um ofício para o Maringá dizendo que iria comprar o Morelli porque estava contente com as atuações que ele estava tendo dentro de campo. Então o Goiás iria exercer o seu direito de compra. E o Morelli assinou esse ofício, assinou esse contrato, concordando com o Goiás comprando os direitos federativos dele. Então o Goiás pagaria 1 milhão por 100% dos direitos federativos do Morelli, pagaria 1 milhão para o Maringá. E esse pagamento seria em 10 vezes, ou seja, seria em 10 parcelas de 100 mil reais que o Goiás pagaria todo mês. E a primeira parcela do Goiás seria paga a partir de março desse ano de 2024. E conforme foi combinado entre o Goiás, o Morelli e o empresário, o salário do Morelli subiria de 30 mil para 50 mil assim que o Goiás comprasse ele. Só que no contrato que o Morelli assinou, por conta de um erro do departamento jurídico, não constava o valor do salário do Morelli, que era para ser 50 mil. Então, no entendimento do empresário do jogador, não tinha acordo entre o Morelli
e o Goiás. Então, por conta disso, o jogador não poderia se reapresentar no clube. E o Goiás ficou revoltado com isso, disse que o Morelli já é jogador do clube e que ele tem obrigação de se reapresentar. E se ele não fizer isso, vai entrar com uma ação judicial contra o jogador. Só que o empresário agora está pedindo um salário maior do que foi acordado. Ele está querendo que o Morelli ganhe ali em torno de R$200 mil aqui no Goiás. Isso porque já tem outros clubes oferecendo ofertas maiores para ele. O Cuiabá, por exemplo, a gente já sabe que ofereceu uma proposta de R$100 mil. Enfim, o empresário não quer que ele fique, o Goiás quer que ele fique e o Morelli a gente não sabe que está aí nesse meio, ele não se posicionou até agora. Enfim, pode dar uma briga gigante e, na minha opinião, todo mundo sai prejudicado em relação a isso. O Goiás sai prejudicado porque não vai poder contar com um jogador que é muito promissor e estava jogando bem. O Morelli sai prejudicado porque se o Goiás entrar na justiça contra ele e ganhar, ele vai ser suspenso e não vai poder jogar em nenhum outro clube. E o empresário sai prejudicado porque vai comprar uma briga que é completamente desnecessária e vai acabar prejudicando um cliente dele. Então é uma briga tão idiota que ocorreu por conta de um erro do departamento jurídico do Goiás e também por um empresário oportunista. O Morelli ficando no Goiás é uma oportunidade de valorizar o passe dele virar uma joia dentro do clube. Mas se ele sair da maneira que ele está saindo, é muito arriscado. E não é a primeira vez que isso acontece. Vocês lembram do Rodrigo, o volante, que foi na onda do empresário, não quis renovar com o Goiás só para ir jogar no Palmeiras? Ele chegou aí pro Palmeiras, mas ele nunca jogou por lá e depois ele saiu rodando por vários clubes, mas nunca vingou em nenhum lugar. Inclusive hoje ele joga num time de Série C de Campeonato Brasileiro. Se os jogadores pensassem mais em um projeto esportivo para ele, um projeto de carreira e não apenas em dinheiro, o futebol brasileiro estaria hoje muito melhor. Mas a maioria dos jogadores muitas vezes são pessoas sem personalidade e sem estudo. Aí vem um empresário oportunista e se aproveita disso. São raros os jogadores que têm personalidade o suficiente para bater no peito e saber o que é melhor para a carreira deles sem ficar olhando apenas para a grana. Se tem uma coisa que me incomoda em tudo isso é a passividade em que o Goiás está lidando com essa situação. Eu soltei uma notícia exclusiva lá no Mídia Esmeraldina dizendo que o Goiás está fechando as portas para a imprensa, que a nova diretoria foi orientada a não se comunicar com a imprensa e com nenhum torcedor sobre as coisas que está rolando lá dentro. O problema é que as coisas estão vazando para a torcida. A gente sabe o que está acontecendo com o Morelli, a gente sabe o que está acontecendo com o Tadeu, a gente está vendo especulação de um monte de jogador e o Goiás não toma posicionamento nenhum. Eu não sei como que entrou na cabeça de alguém lá dentro que isso é bom para o clube, porque não é. Na verdade, eu já imagino até de quem seja essa ideia, né? Mas a gente não pode afirmar o nome aqui sem prova nenhuma. Enfim, o Goiás continua um clube muito fechado, muito passivo. Ele poderia ter se posicionado sobre o Morelli, poderia ter se posicionado sobre o Tadeu, para pelo menos a gente saber o que de fato está acontecendo. Um posicionamento do clube é importante. Principalmente um clube que tem torcedor, que tem admirador, que quer saber o que está acontecendo. Só que aconteceu o que já era previsto aqui e o que eu já falei também em vários outros vídeos que eu fiz desde o início desse canal. O estatuto mudou, mas a ditadura continua. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal do Mídia Esmeraldina para acompanhar todo o nosso conteúdo. Vamos aguardar mais contratações e renovações de contrato que já poderão vir nos próximos dias e a gente vai informando vocês por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.